Em Goiás, 15h30. Tá ventando e o tempo tá, sei lá, nublado. Mas, gente, aqui não chove em Goiás. Pelo menos na região que eu moro, em agosto. Então, não é possível que vai chover. Embora se chovesse, Deus misericordioso, eu molharia com o maior prazer do mundo. Mas eu não creio que isso vai acontecer, não. Ah, florzinha perto de casa mesmo. Olha que beleza. Mesmo nascer que elas estão aqui. Bom, enquanto eu vou na Dona Mãe, eu tenho que explicar por que eu tô indo na Dona Mãe. Eu não gosto de ir lá, tipo, sem levar alguma coisa, né? E como nós estamos descapitalizados, falei, nem vou, né? Só para dar despesa. Aí eu lembrei que eu tinha um pé de tomate em casa. Eu deixo ele madurar tudo para fazer molho. Minha mãe gosta dessas coisas. Eu colhi uns 3 quilos de tomate. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Único pé, gente. Um único pé de tomate. Eu não tenho quintal, mas apareceu uma fenda no cimento. Aí só dá mais uma cavadinha, né? Como quem não quer nada. Plantei um amudo e ele produziu horrores. Produziu muito. Como eu tirei semente desses tomates que a gente compra em frutaria, é óbvio que é da mesma variedade. E aí é um tomate que pode crescer rasteiro. E outra coisa, dura muito. Então dá para esperar todos eles madurar de uma vez. E como eu particularmente não gosto do sabor, eu só compro porque é o mais barato. Falei, vou deixar madurar tudo, que aí dá para fazer molho. Foi o que eu fiz. Agora eu tô levando isso para minha mãe. Mas o motivo... Nossa, gente, que vento. O motivo é outro. Tem 2 assuntos que eu gostaria de comentar. O acordo entre a Nicarágua e a Federação Russa e o que aconteceu na ilha de Maui, no Havaí. Nossa, tá ventando muito. Então, primeiro, o acordo russo-nicaragüense. Tava de boa na lagoa, né? Lendo, estudando. Normalmente domingo eu tiro o dia para estudar. Sábado eu tiro para descansar. Domingo eu tiro para estudar. Sabe, sem nada me interromper, só que eu não tenho TV. Faz 10 anos que eu não tenho TV. Então não me distrai com essas coisas. Fico lendo. Ah, meu Deus, olha. Um pé de algodão e é daquele permanente. Vou pegar para me tirar a semente. E eu morro de medo desse algodão ficar extinto. Gente, não é roubo, tá? É para pegar a semente. Pronto. Pronto, pegamos semente. Vamos lá. Tava de boa na lagoa e alguém me marca numa postagem sobre o acordo russo-nicaragüense da Rússia fazer uma base militar e colocar lá armas e soldados, pessoal, né? De boa. Um mutual meu, tranquilo. E aí uma pessoa vai e comenta duvidando que tinha ouvido falar que era fake news. Normalmente isso não me afeta, mas naquela hora específica eu tinha acabado de abrir o Twitter e ver a notificação. Falei, gente, mas eu mesmo publiquei sobre esse acordo, eu disse que ele era verdadeiro. Na verdade eu postei 2 vezes sobre isso, uma falando quais as armas que a Federação Russa iria colocar lá
E outra falando especificamente do acordo entre o Daniel Ortega e o Vladimir Putin. De verdade, eu entendo hoje em dia as pessoas duvidarem de tudo, né? Estamos na era das fake news. Mas, cara, eu até já caí em algumas fake news. Já caí, não vou mentir pra vocês, não. Acho que ninguém tá isento disso. Infelizmente, já caí em algumas fake news. Mas eu costumo checar. Certo? Eu costumo checar. Eu não dou retweet automático, sem refletir. Eu checo. Então a pessoa duvidou, eu, porra, grilei. Não vou agredir o ser humano, né? Aí tive que procurar. Achei a minuta do acordo, achei o documento do acordo. A versão russa não adiantava, porque está em russo. Mas a versão nicaragüense está em espanhol. Eu baixei o PDF. Para quem quiser eu mando o PDF. Eu tirei um print. Né? Mostrei notícia americana. A mídia americana é a que mais mente. Mas as pessoas gostam de ser enganadas em inglês. Então, falei, posta essa notícia da mídia americana e o povo vai ficar satisfeito, né? Vai ficar satisfeito. Ok. Mas eu perdi tempo com isso. E aí, já que eu tinha perdido tempo, comecei a ver sobre o que aconteceu também no Havaí, que a gente vai comentar. Mas vamos falar sobre o acordo russo-americano. Perdão, russo-nicaragüense. Ele existe, ele foi assinado e ele vai ser implementado. Qual que é a base dele? Eu já havia falado inclusive nisso outras vezes, há muitos anos atrás. Por causa da intenção chinesa, renovada agora, de fazer um canal ligando o Atlântico ao Pacífico, só que na Nicarágua. Um canal pensado de um jeito diferente do que o canal do Panamá. O canal do Panamá, inclusive, que está secando, né? O canal do Panamá depende da água de rios para que as reclusas funcionem. O problema é que está tendo uma seca terrível na América Central e o volume dos rios diminuiu. Então, a velocidade para encher as comportas, agora que tem bem menos água, também diminuiu. De modo que o tempo entre a passagem de um navio e outro é cada vez maior. Estima-se que mais de 120 navios estejam na fila, esperando para passar no canal. Porque tem que esperar juntar água em quantidade suficiente. E nós ainda estamos em agosto. Talvez as chuvas cheguem só em outubro. Ou talvez em novembro, nós estamos no ano de El Ninho. Se a chuva chegar só em outubro, ou pior, só em novembro, o canal do Panamá vai ter que praticamente fechar. E aí, bom, para o comércio internacional, isso é um golpe devastador. Inclusive, se você considera que, bom, o canal do Panamá é a rota mais curta entre a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos, os americanos vão ter um problema grande para se juntar a outros. Certo? As ferrovias não estão funcionando bem, as rodovias estão tudo estragadas, só falta o canal do Panamá fechar. Para os Estados Unidos é um golpe devastador, mas é um golpe também para a China, porque a China é responsável por cerca de 30% do comércio internacional do mundo. E grande parte desse comércio atravessa o canal do Panamá. Então os Estados Unidos vão ter problemas? Vão, grandes. Mas a China também vai ter. E portanto o mundo. Certo? Então a necessidade por parte da China de fazer uma rota alternativa que não fique sob o controle dos Estados Unidos, porque o Panamá é uma Coreia do Sul latino-americana, né? Uma colônia americana. Eu já estive no Panamá. É um pedaço dos Estados Unidos que fala espanhol. Sabe? É uma lástima, mas essa é a realidade. O país foi criado pelos Estados Unidos. Certo? Foi tomada da Colômbia. Eles patrocinaram o movimento seccionista.
quando o presidente colombiano na época não quis emprestar uma parte do território colombiano para os americanos fazer o canal. Então os Estados Unidos inventaram o país. Assim como eles inventaram a Coreia do Sul, inventaram a Vietnã do Sul, inventaram Taiwan. Certo? É um país criado pelos americanos. Ok, não dá, evidentemente, não é porque, graças ao presidente Oscar Trujillo, eles recuperaram o controle formal do canal, que ele deixou de estar sob o controle dos Estados Unidos, mesmo que indiretamente. Então a China não pode confiar num meio importantíssimo de passagem interoceânica controlado pelos Estados Unidos, né? Então ela tinha um projeto de fazer o canal interoceânico. Aí veio o Covid, as coisas esfriaram. Mas, felizmente para o mundo, a liderança dos Estados Unidos é tão estúpida quanto parece. E começaram a pressionar a China. Boicotar a China, sancionar a China, prejudicar os interesses chineses. Isso reacendeu o interesse chinês em fazer o canal da Nicarágua, que vai ser mais largo, mais profundo e mais econômico. Mas o que a Federação Russa tem a ver com isso? Gente, toda essa problemática que está acontecendo na África tem a ver com a China. Os Estados Unidos e os lacaios europeus e o pessoal da CDAO, né, que é a OEA africana, os países são cachorrinhos fora de queijo, os interesses americanos, eles estão trabalhando para deixar a região instável, não só submeter a África aos interesses da Europa, ao neocolonialismo. Não é só isso. Tem que pedir a China de fazer negócio, de fazer ferrovia, de fazer rodovia, de investir na mineração, na agricultura, impedir o desenvolvimento dos países e o investimento chinês. Porque o que eles querem é a desgraça, o inferno. Certo? Os Estados Unidos semeiam isso. Então, diante disso, a estratégia americana sempre foi de qualquer tentativa de independência, de progresso, de outra nação tentar ajudar a investir. Basta ver o que eles fizeram com o Gaddafi. Eles lançaram em mão de proxies locais, né? Cachorrinhos fora de queijo. Aqui no caso da América do Sul, nós temos o Boric, temos o presidente do Uruguai, não mora no Uruguai, né? Fala sério. O do Paraguai, certo? Eles estão tentando com o Javier Milei. Eles sempre tem um governante que é cachorrinho fora de queijo dos interesses deles. E aí o do Níger era. Deram um golpe, colocaram um governo nacionalista de verdade, mais à esquerda. Enfim. Esse é o modus operandi dos Estados Unidos. O que significa que não é se, é quando a China começar a fazer o canal, vocês podem ter certeza que vai vir todo tipo de inferno para cima da Nicarágua, do presidente Daniel Ortega. Certeza absoluta. Então, para garantir o investimento, para garantir a construção, para garantir o negócio, a China precisa de proteção. Certo? E quem dá essa proteção é a Rússia. Certo? A ideia, no caso de uma obra grandiosa, como esse canal da Nicarágua, nós estamos falando de dezenas de bilhões de dólares. Uma obra que vai mudar a economia e a história da humanidade. Que ela vai ser mais importante que a do Canal do Panamá. O Canal do Panamá mudou tudo. E o Canal da Nicarágua vai mudar tudo mais uma vez. E tudo que os Estados Unidos não querem é que as coisas mudem. Certo? Agora, a China não pode investir, construir e defender ao mesmo tempo. Até porque nós fizemos um videozinho falando sobre estratégias de defesa, as estratégias navais, né, das três marinhas, Estados Unidos, Rússia e China. E falando que a dos Estados Unidos era exatamente essa. Se colocar em todos os pontos estratégicos, todos os mares do mundo, para controlar a navegação internacional. Mas a chinesa não. Era defender o seu próprio território de qualquer maneira. A China está no Estreito
mas recentemente ela ampliou. Ela está no Estreito Bab el-Mandeb, que conecta o Oceano Índico ao Atlântico, através da passagem entre o Mar Arábico e o Mar Vermelho. E agora vai chegar no Canal do Panamá, né? Quer dizer, não no Canal do Panamá, Canal da Nicarágua, na passagem bioceânica. Espera que vou ter que explicar um pouco por causa de direito autoral. Periferia, fim de semana é dose. Porque inclusive uma coisa que eu já comentei, o poder público não se preocupa com periferia, não no Brasil. Então, não existe parque, não existe praça, não existe piscina, não existe clube, não existe nada para as pessoas se divertirem. A diversão que existe em qualquer periferia do Brasil é igreja de crente e boteco. Então, ou as pessoas estão fazendo oblacha, né, ignorando o que diz a Bíblia. Vou até colocar um videozinho sobre isso. Então, ignorando o que diz a Bíblia. Ou estão bebendo. Para beber, eles costumam ouvir música ruim. No caso, sertanejo universitário, né? Lixo tóxico industrial. Mas isso tem direito autoral, óbvio, né? Quem propaga essa merda é a indústria cultural. Burrifica o país, o povo, estupidifica a população, anestesia o cérebro quando não inutiliza, e as pessoas ficam tocando essa porcaria nos seus carros. Uno, Corsa, fica ali, os Playboy, né, nas picapezinhas, fica aquele barulhão, não dá pra você passar sem ouvir o tal do breganejo universitário. Isso tem direito autoral, então tive que andar um tempão sem poder falar nada, porque toda hora tava passando cantando bostanejo universitário. Mas enfim, continuando. O fato é que se tem uma coisa com a qual a China pode contar durante a construção do Canal da Nicarágua é com a interferência dos Estados Unidos ou de algum país. Porque não só os Estados Unidos não querem fazer, eles não querem que ninguém faça. Certo? Tenta manter a manutenção do status quo. Porque eles não querem que outro país invista na América Central, que eles consideram um quintal deles. Certo? E não querem mesmo uma concorrência ao Canal do Panamá. Uma alternativa para os BRICS, mas inclusive o presidente Lula hoje embarcou, né, na África do Sul. O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois dessa conferência dos BRICS. Vocês podem ter certeza disso. Eu venho me preparando para a cobertura do nosso canal a respeito do que acontecer na Cidade do Cabo, porque vai ser histórico. Como a Eco 92 foi, o encontro dos BRICS vai ser, só que mais. Vai ser, nossa senhora. E os Estados Unidos então estão pressionados, eles estão sentindo que o mundo está mudando. Eles não querem, repito, que o mundo mude. Por isso, repito, até pelo próprio modus operandi com o qual os Estados Unidos costumam operar, eles vão fazer a vida da Nicarágua um inferno. Vocês podem ter certeza que Daniel Ortega vai ser colocado ao lado do próprio Satanás. Certo? Porque, claro, é demonizar o inimigo, né? Demonizar o inimigo. Mentir, fazer propaganda e demonizar o inimigo. Eles fizeram com a Venezuela. 99%, isso é a própria ONU que admite, da crise da Venezuela foi causada pelas sanções, pelo boicote dos Estados Unidos e dos lacaios europeus. Mas a culpa é do socialismo, que nem existe na Venezuela. A culpa é do Maduro. É assim que os Estados Unidos fazem. Vão fazer, na verdade já estão fazendo. Com Daniel Ortega há muito tempo, né? Só que vai piorar.
E alguém tem que proteger a Nicarágua, enquanto a China faz o canal. Esse papel é da Rússia. Então, a Rússia mata uma série de coelhos com uma cajadada só. Primeiro, ela cimenta a aliança e a parceria imparável com a China. Isso é importante para os dois países e para o mundo novo que se quer construir. Certo? Segundo, os Estados Unidos gostam de brincar de fazer inferno na fronteira com a Rússia, né? Que é isso que está sendo a Ucrânia. Talvez eles gostem de ter o inferno perto da casa deles. A diferença é que o inferno russo é hipersônico. Não é tranqueiro dos anos 70, não. O inferno russo é hipersônico. Certo? É o Circo. É o RSM-56 Bulava. São os Calibre. O Bulava tem alcance de 8.000 quilômetros. Então, a partir da Nicarágua, um Bulava só não acerta o Havaí e o Alasca. E algumas daquelas porções do noroeste dos Estados Unidos, habitado por urso e bisão. Então a situação deles fica muito complicada. A Rússia já demonstrou que se defende tranquilamente da velharia que os Estados Unidos colocaram no quintal deles. É isso que a guerra da Ucrânia tem demonstrado. Agora, os Estados Unidos conseguem se defender de míssil hipersônico? Eu acredito que não. Na medida que nem os próprios hipersônicos eles conseguem fazer, quanto mais se defender deles. Né? E um outro ponto importante para a Federação Russa é levar tranquilidade para a América do Sul. Os Estados Unidos levam o inferno. Basta ver o que está acontecendo no Equador, o que está acontecendo no Peru e com o traíra do Boric. Mas esse a gente avisou que era um bosta desde sempre. Certo? Agora a Rússia vai levar um pouco de tranquilidade. Falou aqui, não, Jacaré, você não pensa, não sonha em pôr as patas na Nicarágua, em Cuba, na Venezuela. Se o Lula tiver um pouco de culhão também no Brasil. A presença russa é um fator dissuasor para impedir os Estados Unidos, como é que eles chamam? De levar a democracia, né? De garantir a soberania. Então, para a Rússia isso é importante. Logo, esse acordo Rússia-Nicarágua, é óbvio que não foi comentado pela mídia, né? Porque, bom, é uma vitória incontestável e enorme do russa e da China, então você não pode mencionar isso, certo? Mas nós estamos aqui. Gente, o tempo está muito esquisito. Muito esquisito. Se não for, eu diria que está ameaçando chuva. Mas tem agosto, não existe chuva em agosto. Todavia, né? A gente está entregando tomate para dona mãe. Foi uma desculpa, porque eu fico agitado. E aí, só andando eu consigo refletir com alguma clareza. Ainda que toda hora haja uma interrupção, né? Tipo assim, a gente fala de coisas aleatórias. Mas eu acho que vocês já se acostumaram. Eu não estou dizendo que vocês gostam. Perdão se não gostar. Mas é isso. A tempestade está chegando. Numa série ampla de sentidos. Até.